Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dia de festa e dia de alegria. 19º domingo do tempo comum. Vamos testemunhar a boa notícia, anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Que todos os seres humanos estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e tenham todos os instrumentos das boas obras, como comenta São Bento na regra. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era o contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo."
Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho deste 19º domingo do tempo comum, foi depois da multiplicação dos pães, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo saciou a multidões, com 5 pães e 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E bem sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que da multiplicação dos pães todos comeram e ficaram satisfeitos, e do resto que sobraram nós comemos até hoje nas refeições. E Jesus saciou as multidões e mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente. E na realidade, em nosso cotidiano, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está chamando todos nós para entrar na barca e o seguir. Que todos entrem na barca do nosso Senhor Jesus Cristo e sigam o nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos na barca de Cristo Senhor. Venham e entrem na barca de nosso Senhor Jesus Cristo. Venham e tenham fé e entrem na barca com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bem sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que os vendavais, as ondas são grandes, mas quem está em Cristo, quem tem fé profunda, o vento é acalmado, as ondas são acalmadas. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. E Jesus subiu para orar a sós. É o momento do recolhimento na oração. Que todos nós saibamos se recolher na oração, orar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos fé, permaneçamos nele e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Jesus se recolheu em oração. E a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas. E tantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, onde nós estamos, as ondas são grandes. Mas permaneçamos em Cristo, estejamos na barca com fé, perseverando, progredindo sempre mais e mais a Deus. Que quem tem fé, o milagre acontece. Tantas vezes as ondas vêm ao contrário, mas quem está em Cristo, as ondas são acalmadas. E depois, meus irmãos e minhas irmãs, na literatura do Evangelho, os discípulos avistaram andando sobre o mar. Avistaram o nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar e gritaram de medo, pensaram que era um fantasma. E por que os discípulos ficaram com medo, meus irmãos e minhas irmãs?
porque eles precisavam amadurecer na fé, a ter fé profunda, a serem fortes na fé. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, tantas vezes nós precisamos amadurecer na fé, a ter fé profunda. Que todos os seres humanos sejam fortes na fé, amadureçam na fé e permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo e estejam na barca e tenham coragem. Como Jesus disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. A lógica, meus irmãos e minhas irmãs, é para que todos nós tenhamos coragem, vivamos de esperança em esperança. Que todos os seres humanos tenham coragem, venham e entrem na barca. Permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Venham e sigam o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo chamou. Venham. Chamou Pedro. Vem. E hoje está chamando todos nós. Venham ao meu encontro. Que todos os seres humanos venham. Venham e tenham fé e perseverem. E Pedro ficou com medo de afundar, porque as ondas eram grandes, e disse: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E tantas vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as ondas são grandes, e Jesus estende a mão e segura cada um de nós. E Ele está dizendo para todos nós, para que todos nós tenhamos coragem e sejamos fortes na fé, que Pedro ficou com medo de afundar, e Jesus se segurou Pedro e argumentou: homem fraco na fé, por que tu duvidaste? Jesus chama a atenção para que Pedro amadureça na fé. E a lógica, meus irmãos e minhas irmãs, na realidade, em nosso cotidiano, é para que todos nós tenhamos fé, para que todos nós amadureçamos na fé, permaneçamos em Cristo, estejamos na barca com fé, perseverança, vivendo de esperança em esperança. E depois que Jesus acalmou os vendavais, as ondas, todos acreditaram nele. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Professaram a fé em Cristo Senhor. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para que todos nós amadureçamos na fé e professamos a nossa fé, estejamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos na barca com fé, perseverança, vivendo de esperança em esperança. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Rainha de Misericórdia, minha dulcíssima esperança, ampare todos os seres humanos, para que todos os seres humanos tenham fé, força e coragem e perseverem, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Salvar.